Bom dia, pessoal. Que todos tenham um dia maravilhoso, um culto extraordinário. E eu preciso... O sermão é extenso, tá bom? Profundo. E tudo que nós precisamos realmente é da palavra, do entendimento, da revelação, da profundidade da palavra em nossos corações. Tudo depende disso. E hoje, tem uma palavra que eu quero que você esteja atento. Porque todo o sentido do sermão está nessa palavra. Nós vamos falar do não. E daqueles que o não é que trouxe a promoção. O não é que trouxe a honra. O não é que trouxe a exaltação. O não é o que trouxe o progresso. Acredito que eu não consiga transferir tudo que eu tenho, mas vou tentar passar o máximo possível. E eu preciso que você deixe-se entrar. Nós estamos aprendendo uma coisa extremamente importante. Eu estava falando na reunião anterior que mais do que nunca nós temos sentido, experimentado que o maior propósito na vida de um homem, e hoje nós vamos ver muito sobre isso, o maior propósito na vida de um homem, o que torna a vida de um homem uma vida com propósito, é servir a Deus. E servir a Deus não é só simplesmente a gente dizer que frequenta uma igreja, nós nos batizamos e participamos de alguns cultos ouvindo a palavra. Não, servir a Deus é mais profundo do que isso. E a vida tem que ter propósito, porque se o único propósito de vida de uma pessoa é enriquecer, adquirir os bens materiais, num momento como esse, por exemplo, ela está totalmente sem propósito, né? Porque boa parte das pessoas fazem o que a Bíblia diz, né? Tudo é ostentação, é cobiça dos olhos, cobiça da carne e ostentação de bens. Tem gente que só vive para isso, né? E num momento como esse que nós estamos vivendo, ostentar o quê? Quem tem um carrão, tá difícil, não dá para desfilar. É verdade ou não é? Quem gosta de coisas de marca e tem um foco voltado para isso, perdeu um pouco o sentido, que também não tem onde desfilar. Você não vai mostrar a marca em lugar nenhum, né? Não está podendo passear, não está podendo mostrar. Então a gente chega à conclusão que isso tudo é muito pequeno. Isso tudo é muito pequeno. Eu estava lendo... na verdade, eu sempre escutei sobre isso e eu nunca tive a curiosidade de saber um pouco mais sobre isso, né? E esses dias aqui, sem querer, me deparei com o assunto de novo. E eu falei, deixa eu ver o que é isso. Quem já ouviu aquela história que é muito comum, né? Quando o cara tem facilidade para prosperar,
As pessoas falam assim, o fulano tem toque de Midas. Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão, por favor. E na sua cabeça o toque de Midas é o quê? Tudo que ele toca vira ouro, não é isso? Tudo que ele toca vira ouro. E aí, surgiu esse assunto, porque eu sempre escutei isso, né? Mas nunca tive curiosidade para saber quem que é o cidadão Midas, né? E por que eles falam sobre isso. E aí, esses dias eu fui ler um pouquinho, porque isso é uma mitologia, né? Faz parte de... É um mito aí, uma história que conta. Que o rei Midas era um rei muito rico e que ele gostava de passar o seu tempo contando a sua riqueza. Então ele passava e estava sempre contando e reavaliando a sua riqueza, o seu tesouro e tal. E aí, um certo dia aparece um ser para ele, mais ou menos como seja lá não vou falar um anjo, porque, vamos lá, um gênio qualquer da lâmpada de Aladim. E diz a ele o seguinte: pede o que você quiser. E eu vou te dar, faça um pedido. E aí, como ele era um homem ambicioso demais, e todo o seu propósito de vida era para a riqueza, ele disse: eu quero o dom de tudo que eu tocar virar ouro. E ele falou: pois não. Então, a partir de agora, tudo que você tocar vira ouro. E aí ele, feliz da vida, falou: agora ninguém será mais rico do que eu. E aí começou, né, quando ele foi tomar lá seu vinho, quando tocou na taça, a taça virou ouro. O líquido virou ouro. Foi fazer a sua refeição, tocou no talher, tocou no corpo, tudo virou ouro. Deitou na cama, a cama virou ouro. E aí, para agravar a situação, para piorar a situação, ele tinha uma única filha que ele amava demais. A menina chega cheia de alegria, papai, 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 dá um pulo nele, não dá nem tempo dele evitar o abraço. E toca, a menina vira ouro. E aí ele chegou à conclusão que aquilo se tornou uma maldição. E que aquilo não era uma riqueza, aquilo era uma grande maldição. E ele foi em busca de desfazer aquele que aparentemente era um dom, porque ele descobriu que realmente as verdadeiras riquezas eram as coisas simples que ele tinha, que ele podia fazer no dia a dia. Comer, beber, né? Se relacionar com as pessoas amadas, e sua família, sua filha. E aí ele foi buscar desfazer aquela maldição, que se tornou, que parecia uma grande bênção, se transformou numa grande maldição na vida dele. Você vê que a vida, ela é uma vida com propósito, é muito mais do que simplesmente uma vida de ostentação, de conquistas de bens materiais, de enriquecimento. É muito mais do que isso. E a gente precisa entender isso. E nós vamos falar algumas coisas importantes aqui, para que a gente... Por que eu estou falando sobre isso? Porque quem tem hoje está sem sentido na vida. Quem tem muito está sem propósito. Porque se a única coisa que a gente visa para ser feliz eu falo muito isso, né? Eu fico pensando uma pessoa como eu hoje,
Ontem eu falava com meu filho ainda, né, pela satisfação, pelo prazer da gente poder estar com o pessoal da comunidade. Cadê o pessoal da comunidade habilitada? Levanta a mão. Ó, feliz de ver vocês, viu? Feliz de ver vocês aqui hoje. Foi um dia maravilhoso para todos nós ontem, né? Acredito que para vocês e para nós também foi um dia incrível. Amém? Beijão para vocês. Hoje eles estão aqui. Isso, eu falava para o meu filho ontem, né? Se eu fosse um cara muito rico hoje, e eu não tivesse fazendo o que eu estou fazendo, eu estava infeliz. Minha vida estava sem sentido, sem propósito. Porque mesmo que a gente tivesse, cada um de vocês, como tem gente aí extremamente próspero, tivesse muito, e a gente não estivesse no propósito, não tem sentido. Não tem sentido. E nós vamos aprender algo aqui, que o que tem sentido na vida, você vê que pessoas são que nos decepcionam, nos traem, nos machucam, cometem injustiça conosco, não é verdade? Só que a vida não tem propósito sem pessoas também. Porque são elas que dão sentido à nossa vida, são elas que traz alegria, são elas que traz propósito à nossa vida. Você poderia ter tudo o que você quisesse, se não tiver pessoas com você, e as pessoas que você ama, não tem sentido. Não é verdade? Vai para o lugar mais lindo do mundo. Vai lá e fica sozinho para você ver. Então você vê que não são as coisas, são as pessoas. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Vai para o lugar mais lindo do mundo. Mais lindo. Pensa que eu queria morar e tal. Pensa nele. Mas vai para lá sozinho. E fica lá sozinho. Para você ver como o paraíso se transforma no inferno. É verdade ou não é? Então o que dá sentido à vida são pessoas. Jesus se focou em pessoas. Você poder estar, como a gente ontem, nós tivemos com eles uma tarde maravilhosa, com certeza foi bom para eles, e talvez melhor ainda para nós. Porque fazer isso faz com que a vida da gente tenha propósito, tenha sentido. Tudo que a gente faça tenha sentido. E é isso que nós precisamos entender. Eu disse que as nossas promoções, elas acontecem mais no não do que no sim. E nós vamos falar sobre o não hoje. Então, projeta aqui para mim, por favor. Fé e as boas obras andam juntas, de mãos dadas, em total harmonia no caminho para vencer. Versículo. Que o próprio Deus da paz, diga comigo, o santifique inteiramente. Vamos entender o que é o inteiramente, tá? Que todo o espírito, diga comigo, o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus está preocupado com o meu espírito. Não. Corpo, alma e espírito. A santificação, quando fala da santificação inteira, é corpo santo, alma santa e Espírito Santo. Eu estava dizendo, né, esse é um grande erro que muita gente comete, que começa, por exemplo, a Bíblia ensina nós
andarmos em espírito, porque Deus é espírito. Se você não anda em espírito, você não se relaciona com Deus, porque carne não se relaciona com Deus. O corpo é templo do espírito, mas é espírito do homem com o espírito de Deus. E pior ainda, você não vence o diabo, porque o diabo é espírito. Para vencer o diabo, você também o combate em espírito. Entende o que eu quero dizer? Então, se o espírito não estiver muito fortalecido, você não vence. Você não consegue prevalecer. E ao contrário do que muitos dizem, né? Ah, Deus está preocupado com a minha alma, Deus está preocupado com o meu espírito, e o meu corpo não tem problema. Mentira. Corpo, alma e espírito. A santificação é total. E nós vamos ver isso, né? Por isso que o corpo tem que refletir. O corpo só reflete o que está dentro. Quando a gente faz algo, é porque primeiro estava dentro. Quando falamos não, é porque primeiro estava dentro. Então vamos lá. Obediência à palavra do Senhor é santificação. A santificação não é algo instantâneo, e sim, diga comigo, progressivo. E a obediência também é contínua. Santificação é um processo, é contínuo. A obediência também é. A gente não, você não, estou santo. Não, nós estamos num processo de santificação. Todos os dias nós aprendemos um pouco mais e todos os dias nós vamos nos santificando um pouco mais. Até porque muitos de nós passamos muito tempo, nós aprendemos errado, pensávamos errado, agíamos errado e tínhamos muitas dessas práticas como algo normal. Agora tem um processo de santificação. E esse processo de santificação é progressivo. A obediência também é contínua. Então nós precisamos aprender isso. Vamos lá. As tentações não cessarão. Precisamos nos sujeitar a Deus e resistir ao mal continuamente. Pela obediência à verdade, purificará o nosso coração. Me dá o versículo, por favor. Tudo, diga comigo, me é permitido, mas nem tudo me convém. Diga, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A verdadeira liberdade, e todos aprendemos que nós temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. A verdadeira liberdade é saber que você pode fazer algo, mas você diz não a esse algo, porque você sabe que não é bom para você. Essa é a verdadeira liberdade. Eu sei que eu posso fazer, tudo é permitido, mas eu preciso entender o que me convém e o que não me convém. O que não vai ser bom. O que não vai me trazer bênção. O que vai afastar o Espírito Santo da minha vida. O que vai me desagradar. Porque, como disse, o que dá sentido à vida de um homem, e eu vou mostrar uma coisa a você daqui a pouco, que o seu corpo, ele foi criado para a habitação do Espírito de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que assim como o estômago é para o alimento e o alimento para o estômago, o corpo é para Deus. Então significa que Deus tem que habitar em nós. Se Deus não habitar em nós, perdeu o propósito. Porque se o corpo é para o alimento e o alimento para o corpo, se não tem alimento no estômago, se não tem alimento no estômago, para pensar. E se Deus, o Espírito de Deus não está na vida do homem, não tem sentido. Pode passar? Os alimentos foram feitos para o estômago. Diga comigo, e o estômago para os alimentos.
Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha o que vem na sequência. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta, diga comigo, é um corpo com ela? Como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele, olha como é forte isso, diga comigo, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Gente, isso é forte demais. Isso é forte demais. Espera aí. Se você se une, tanto, está aqui a história da prostituta, né? Se você se une a uma prostituta, você se torna um só com ela. Do que está nela, vai estar em você. Do mesmo espírito, da mesma influência que está nela, vai estar em você. Quando o homem e a mulher se unem, e se unem sexualmente, nós estamos falando sexualmente, eles se tornam um só. O que está em um, está no outro, se torna um só. E ali, é por isso que eu falo, cuidado, isso tem uma gravidade seríssima nisso aqui. Inclusive, recomendo todos aqueles que, por falta de discernimento, falta de conhecimento bíblico, você passou por vários parceiros sexuais. Precisa se fazer uma limpeza muito séria. Porque quando você se torna um só com uma pessoa, do que está nela vem para você. Você se faz um só. Se ela está extremamente carregada, se ela carrega maldições sobre a vida dela, você se fez um só com ela. E isso traz influência para a sua vida. Mas esse é um ponto que, bicho, como é que eu faço isso? Vem, entra num propósito, eu quero quebrar toda e qualquer influência, eu vou buscar a santificação, eu quero essa purificação, e eu vou quebrar todo o vínculo, toda a aliança que eu fiz aí para o passado. Mas aquele que se une, que é o nosso foco agora, mas aquele que se une ao Senhor, diga comigo, é um espírito com Ele. Ah, então peraí. Olha como se torna forte e poderoso isso. Se você se torna um só com Deus, pensa na grandeza, na glória, no poder de Deus e o seu espírito um só com Deus. E quando a pessoa não entende isso, ela serve só o Senhor em carne. E carne não é o suficiente para você viver isso aqui. Nós precisamos ser um só com Deus. E um só com Deus nos torna poderoso. O Espírito de Deus com o nosso espírito, ligação, intimidade, comunhão. Traz a mentalidade que vem tudo aquilo que a gente aprende, que os dons do Espírito, o fruto do Espírito, os 7 Espíritos, que tudo vem através do Espírito. Mas isso também não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Como nós falamos agora, é um processo de santificação, de obediência contínua, e nós vamos crescendo nesse relacionamento. Até porque, vamos lá, o casal namora, acha que se conhece. Quando casa, descobre que não conhece nada. É verdade ou não é? Ah, passa um ano, eu conheço fulano, conhece nada. A gente vai conhecendo. A gente vai conhecendo e vai adquirindo intimidade, você vai descobrindo realmente quem é a pessoa no dia a dia, né? E cada dia você descobre uma coisa nova. E por isso que às vezes, já viu a pessoa que casa e fala assim,
Você mudou. Não, não mudei. Não, você não era assim. Por quê? Por quê? Porque no namoro a gente só mostra qualidade. Como diz por aí, né? É o top da galáxia. É o mais. E a gente vai só camuflando os defeitos, a personalidade, o temperamento. Vai só camuflando, escondendo isso. Aí depois, na hora que entra no casamento, né? Papel passado, escriturou. Então agora eu não preciso fazer nada. É esse mesmo, está aqui, ó. Documentado. Agora não tem mais frescura conosco. E aí aparece uma outra pessoa. Aí dá errado. Por quê? Não foi esse que escolheu. Não foi esse que a pessoa se mostrou. A gente vai conhecendo, a gente vai com relacionamento com Deus. É que nós outro dia nós falamos sobre isso, né? Você só se conhece quando você conhece a Deus. Você não vai se conhecer se você não conhecer a Deus. Por isso que muita gente não sabe quem é. De verdade. Eu sei quem eu sou. Não sabe nada. Pode ver que as situações elas vão surgindo e vai aparecendo as coisas que nem você imaginava que estava dentro de você. Algumas você sabe, outras não. E aí vai vindo à tona muitas coisas. Mas aquele que se une ao Senhor, diga comigo, é um espírito com Ele. Essa deve ser a nossa maior ambição. Ser um só com o Senhor, um espírito com o Senhor. E pense o quanto você cresce, você é um só com Deus. Quando você convive muito com uma pessoa, está junto com ela e se faz um só com ela, como marido e mulher, casamentos bem ajustados, um não conhece muito bem o outro? Sim ou não? Ele passa a conhecer os detalhes, personalidade, temperamento. Eu sei o que ele gosta, eu sei o que ele não gosta, eu sei. Minha mulher, antigamente, hoje eu não faço quase isso, né? Mas antigamente eu ia comprar uma calça e eu falava assim, amor, serve? Ela olhava e falava assim, serve, vai ficar boa em você. Podia, achei que estava em cima. Se ela olhasse e falasse assim, não, esse é aquele modelo que você não gosta, vai ficar com o gancho curto, vai ficar com coisa... Dito e feito. Vai conhecendo, vai adquirindo intimidade. Amém? Um só com Deus, nós adquirimos intimidade com Deus. Vamos lá. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, diga comigo, peca contra o seu próprio corpo. Então é 2 pecados. Você peca contra Deus e peca contra o seu próprio corpo. Você já está cometendo um pecado contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês, diga comigo, é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? E se nós não entendemos isso e não buscamos isso e nos preparamos para isso, a vida perde o sentido. A vida perde o propósito. Porque muitas pessoas falam, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Mas, é como eu disse essa semana, ninguém vai saber se não se aproximar do seu Criador. Tem um Criador, que Ele cria com um propósito. E a gente fica perdido, achando, cada hora dá tiro para um lado, porque a gente acha que é isso. E a gente só conhece realmente o propósito a partir do momento que o Espírito de Deus realmente habita em nós. O nosso corpo foi criado para isso. E nada, você vê que, se ele foi criado para essa finalidade, nada pode preencher. Nada, não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é... Você vê, é o que nós estamos falando agora. Muitas dessas coisas não têm propósito nesse sentido, nesse momento, não tem sentido. Está tudo sem sentido.
Vocês foram comprados, diga comigo, por um alto preço. Olha que coisa forte que eu vou dizer para você, tá? A graça é de graça, mas não é barata. A graça, que é o favor imerecido do Senhor, é de graça, mas não é barata. Foi um alto preço e preço de sangue do Senhor. Não é uma coisa barata. É cara demais. Custou o sangue do Senhor por nós. Ah, eu tenho a graça do Senhor. Tem. Ela é de graça para você. Mas ela não é barata. Foi um alto preço por você. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio, diga comigo, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Opa, Deus não se preocupa com o meu corpo, Deus preocupa. Não, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. A gente fala muito sobre a história de José. Quem lembra da história de José? Então vamos lá, olha aqui. José, tirado do seio familiar, a inveja dos irmãos fez com que os irmãos, a princípio, pensassem em matá-lo. Não puderam matá-lo, jogaram ele num fundo de poço. Tiraram ele do fundo do poço, venderam para mercadores, comerciantes. Ele foi levado para o Egito, vendido como escravo no Egito. Chega no Egito, ele é vendido como escravo por um homem importante. José era um homem que tinha comunhão com Deus. Deus deu sonhos a ele. Deus se comunicava com ele. Tudo que ele fazia, você vê como escravo, né? Esse tudo que ele fazia começa no pouco. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. Mas Deus começa a abençoar no pouco. Então ele começou a administrar os bens de um homem importante, de um homem rico no Egito. E o texto diz que o homem começou a prosperar porque tudo que José fazia, o Senhor abençoava. A mulher daquele homem se interessou por José e ficou atraída por ele. E o texto diz que todos os dias aquela mulher ficava assim: deite-se comigo, deite-se comigo, deite-se comigo, deite-se comigo. E José começou a fugir dela. O texto diz que José não ficava perto dela. Ele fugia dela. Olha a palavra, ó. Ele não ficava perto dela, ele fugia dela. Aí um certo dia, ela o pegou numa situação que ele não tinha muito para onde correr. E ela, deite-se comigo, deite-se comigo. E José disse não. As palavras de José, coloca o versículo aqui, por favor. Ele diz assim: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com ele dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Aquele não, olha a palavra, aquele não a ela, ali começou a sua promoção. Você viu o que ele disse? Como poderia eu cometer algo tão grave contra o meu Deus? E aí a sequência diz: e contra o meu Senhor. Embora ela insistisse, não foi uma tentativa, ó. Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitar com ele,
deitar-se com ele, evitava ficar perto dela. Fugia. Então isso quer dizer que ele não disse simplesmente um não, ele persistiu no não. Não, 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 não. Aquele não, aparentemente a princípio trouxe as consequências. Porque ela mentiu, ela o caluniou, acusou de abuso, e ele aparentemente ele foi prejudicado. Mas aquele não, esse não, estava dando início à promoção dele. Esse não estava levando ele ao posto mais alto do Egito. Esse não. Todos nós temos situações que nós enfrentamos continuamente. Quando Daniel foi levado com outros jovens para a Babilônia, quando chegou na Babilônia, Babilônia era o centro da idolatria na época. Como eles eram jovens bonitos, de boa aparência, inteligentes e que seriam treinados e preparados para ocupar uma posição elevada no governo da Babilônia, então o rei Nabucodonosor mandou que eles fossem alimentados com a mesma comida que servia ao rei. Mas Daniel, embora muito jovem, ele sabia que aquela comida da Babilônia era consagrada aos deuses da Babilônia. E o texto diz o seguinte: ele decidiu não se contaminar com os manjares, os alimentos da Babilônia. Ele disse não. Para pensar, isso é forte demais, né? Porque se você pensar que José não foi contaminado pelo espírito, pelos costumes do Egito, e sim o que estava dentro dele, ele trouxe para o Egito. Se você pensar que Daniel poderia ter dito: eu sou escravo aqui, eu fui trazido como cativo para esse lugar, como eu disse na reunião anterior, eu vou comer da picanha do rei, né? Comer da picanha dos manjares do rei, porque que tem, Deus vai entender, né? O que serve aqui, isso é o que serve aqui. Mas eu tinha consciência que aquilo não era uma simples comida, que ali tinha uma consagração, uma adoração ao Deus errado. E ele não permitiu, ele decidiu, o texto diz isso, repita essa palavra comigo, ele decidiu não se contaminar. Isso resultou em que ele se tornasse o homem mais sábio da Babilônia, 10 vezes mais sábios do que todos os demais sábios, e trouxe a ele ainda o dom de interpretação de sonhos, e uma posição elevadíssima no reino da Babilônia. Foi o primeiro não que ele disse? Esse foi. Mas ele teve outros nãos? Outros nãos. Porque depois, por inveja, porque as pessoas que estavam ao redor do rei sabiam que o rei pretendia promovê-lo a uma posição, a mais alta posição. E aí as pessoas por inveja começaram a procurar alguma coisa para pegar Daniel, não encontraram. E aí lançaram um decreto, induziram o rei a fazer um decreto, que por 30 dias, repita a palavra comigo, 30 dias, repita novamente comigo, 30 dias, por isso que eu falo, cuidado com o que está acontecendo nesse momento, cuidado, porque todo o tempo nós somos testados. Por 30 dias, qualquer homem
que fosse pego adorando, cultuando, orando a qualquer Deus, seria lançado na cova dos leões, ou seja, sentença de morte. Sabe por que eles fizeram isso? Porque sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele ia para o lugar sagrado e ia buscar a Deus. Era um homem irrepreensível. Lançou o decreto, editou o decreto, publicou o decreto. Já todo mundo com os olhos de Daniel. Daniel saiu, foi para o lugar de sempre. E quando pegaram Daniel orando. Ele podia ter dito: Senhor, só 30 dias, o senhor sabe, o senhor entende. 30 dias só. O senhor vai compreender. Não. Ele disse: se tiver que morrer, vou morrer. Mas eu não vou negar minha fé. Sabe o que aconteceu? Pegaram ele e lançaram na cova dos leões. O rei lutou de todas as formas para evitar, porque o rei gostava dele. Lutou de todas as formas, tanto é que o rei diz assim, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, possa te livrar. No outro dia o rei correu para ver se algo tinha acontecido. Nada. Nada. E o texto diz que o Senhor estava com ele. Quando ele foi tirado da cova, aqueles que lançaram, que era proposital, lançaram, que fizeram toda aquela manipulação para lançar, para fazer aquele decreto, foi pego com todos os seus familiares e foram lançados na cova. O texto diz que antes que ele chegasse ao fundo da cova, eles foram esmigalhados, até os ossos foram esmigalhados pelos leões. E Daniel, nada, promovido. Foi feito um decreto para adorar o Deus de Daniel, não há Deus como o Deus de Daniel, aquela coisa toda. Por quê? Porque Daniel disse não àquele decreto. Ele disse não àquela situação que era contrária à sua fé. E ali, ele estava sendo, mais uma vez, promovido, honrado, exaltado por Deus. Os 3 jovens que estavam com ele. Seguinte, Nabucodonosor, aliás, o rei está levantando aqui uma estátua, e todo mundo, na inauguração, vai se tocar os instrumentos, e todo mundo se prostre e reverencie a estátua. Preparou, organizou, chegou o dia de consagração da estátua. Toca os instrumentos, todo mundo se prostra. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostra. É de propósito que vocês estão fazendo? Vocês não vão se prostrar diante da estátua? Não, nós não vamos. Eu vou mandar tocar de novo. É bom que vocês se prostrem. Porque se vocês não se prostrarem, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. Fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus, a quem nós servimos continuamente, nos livrará. Mas, se não livrar, nós não vamos prostrar. Tocou de novo. Firmes na convicção. Firmes na sua fé. Lançado na fornalha ardente. E aí? No outro dia vão lá olhar para ver se tinha virado churrasquinho. Escuta. Quantos nós jogamos lá? Não foi 3?
Mas eu vejo 4. E tem um no meio deles com a aparência do filho dos deuses. O quarto estava lá. Quem era o quarto? Quem era o quarto? Era Deus. Era o Senhor Jesus. Nem um fio de cabelo da cabeça se queimou. Nem cheiro de queimado na roupa. Por quê? Disse não. E com esses nãos, o seu Deus foi exaltado. Eles foram promovidos e colocados em posições de honra. Porque parece que se você não se está... mas está todo mundo se curvando ao sistema. Vamos nos curvar. Faz parte do sistema. Não. Mas se eu não me curvar, eu vou ser prejudicado. Pelo contrário. Está entendendo? Pelo contrário, aparentemente, a princípio, sim. Porque está todo mundo na mesma direção. E aquele que não se curvar ao sistema, vai ser prejudicado. Mas é esses que Deus está procurando. É esses separados. É esses diferentes que Deus está procurando. É esses que não cedem, esses que não se prostram. Esse que decide no seu coração não se contaminar. São esses. Você vê que todo mundo, o curso de todos está na mesma direção. A grande maioria está no mesmo curso. É normal, isso é normal, aquilo é normal, tudo é normal. Para esses homens não foi. E disseram não. Daniel disse não, Sadraque, Mesaque e Abednego disse não. José disse não. Abraão disse não, porque quando o rei de Sodoma quis dar a ele riqueza, ele disse, não quero nada que é seu. Porque amanhã você vai dizer que enriqueceu a Abraão e quem vai me enriquecer é Deus, não quero nada que é seu. Ainda de Sodoma e Gomorra, lugar contaminado que Deus estava destruindo, ia destruir tudo aquilo por causa do alto nível de contaminação. Ele disse não, dependeu somente de Deus. Vamos lá. Em Hebreus, quando você lê em Hebreus, você vai ver a galeria dos heróis da fé, e no finalzinho, você vai ver homens que foram torturados, homens que foram mortos, homens que foram partidos ao meio. E por que está isso lá? Porque esses homens, eles escolheram até mesmo a morte, do que todos eles estavam visando algo superior, uma glória maior, uma glória superior, porque todas as imposições eram para que eles negassem a sua fé. E eles foram as últimas consequências para não negar a sua fé. A Bíblia diz que Moisés escolheu, antes ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ser chamado o filho da filha de Faraó. O príncipe do Egito. Porque ele não queria uma glória momentânea, uma glória passageira. Ele estava de olho visando uma glória maior. Ele disse não àquela posição. Porque ali estava o pecado. E a Bíblia diz, né? Ele fala sobre isso. Vamos lá. O projeto aqui, por favor. Olha o que diz em Hebreus 16, 38 a 38. Diz assim, repita comigo. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado. O que está escrito aí? Será que Deus tem vergonha de ser chamado nosso Deus? Ou será que Deus tem orgulho de dizer assim, eu sou o Deus dele? Esse é meu servo. Tem uma coisa que me chama muita atenção na Bíblia, eu quero que você preste atenção nisso a partir de hoje. Principalmente no Velho Testamento. E você vai para o Novo, também não são todos que são citados lá. Você vê que Deus tem a prática de dizer assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
de Davi. Tem alguns que ele se expressa com um posicionamento maior. Eu sou o Deus dele. Será que, por essa razão, olha o que aconteceu com alguns. Próximo. Diga comigo, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno daqueles homens. Eles estavam no mundo, mas o mundo não era digno deles. Será que, hoje olhando para nós, quem somos, o exemplo, a Bíblia nos ensina a ser a luz, ser o sal. Será que realmente eu sou a luz que ilumina? Será que realmente eu sou o sal que tempera, que preserva? Tempera, preserva. O sal não deixa estragar. O sal não deixa estragar. Preserva. Não, aqui onde eu estou, não. Preserva. Será que eu sou? Porque nós queremos muito. Mas como é que Deus vai fazer esse muito, se eu não sou um separado e sou um misturado? Se a minha luz não brilha, se o sal que há em mim já se tornou insípido. Mas todo mundo faz isso. Lá os 3 jovens. Todo mundo está se curvando, mas eu não vou me curvar. É um decreto do governo. Todo mundo se curvou ao sistema. Não vou me curvar. Para de orar, para de buscar esse Deus. Não, é 30 dias só. Nenhum. Aí as pessoas dizem assim, nós temos sempre o hábito de olhar sempre o lado ruim, né? Como eu falei agora essa semana, acho que segunda-feira que eu falei sobre Jó, né? Todo mundo olha para o sofrimento de Jó. Eu olho para os 140 anos de glória de Jó. Porque o sofrimento dele foi violento, mas 11 meses. Não demorou 1 ano. Depois daquele 1 ano. A mulher disse, então vou incluir mais um aqui. A mulher disse assim, Jó, você retém essa fé? Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Ela perdeu a esperança. Ele diz e fala, como fala uma tola, uma insensata, fala você, mulher. Deus deu o bem e agora veio o mal, eu não vou receber? Ele disse não à mulher. Porque a mulher dele perdeu a esperança. Mas ele não perdeu a esperança. Por isso que eu disse, né? Nunca defina a sua vida por um momento e nunca defina a sua vida por 1 ano. Porque 11 meses antes de terminar aquele ano, foi 140 anos. Ele teve novos filhos, netos, bisnetos, trinetos. Até a 4ª geração. E se ele tivesse cedido? Se ele tivesse cedido a todos que o bombardearam. Mas ele disse, não vou negar, não vou ceder. Eu sei que o meu Redentor vive e eu verei com esses olhos e não com outros. Isso é forte demais, não é? O sistema não contaminar, não fazer perder a fé. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta a você. Vamos pensar nisso, que esse é o ponto que eu penso. Imagine, vamos nos colocar numa posição. José sai lá da sua terra, levado para o Egito. O Egito não entrou dentro dele. O que estava dentro dele entrou no Egito. Daniel arrancado lá de Jerusalém e levado para a Babilônia. Babilônia é o centro da idolatria. A Babilônia não entrou dentro dele.
o que estava dentro dele entrou na Babilônia. Porque se você estudar o livro de Daniel, você vai ver que vários decretos foram feitos por causa desses homens. Tem uma mensagem muito forte para nós aqui. É verdade ou não é? O mundo não pode entrar em nós, o que está dentro de nós entra no mundo. Ou pelo menos no nosso mundo. O que está lá fora não entra dentro de nós. O que está dentro de nós é que vai, se nós somos a luz, se nós somos o sal. Jesus disse não a todas as ofertas de Satanás na tentação do deserto. E ali começou o seu ministério. Ali começou a sua exaltação. Primeiro ele foi provado. E uma das coisas que Satanás disse, tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Não precisa passar por essa tortura de cruz que Deus quer que você passe, não. Olha que coisa, hein? Vê se soa familiar. Porque é o que ele tenta mostrar para nós, né? E não precisa desse sacrifício todo, não. Precisa dessa renúncia, né? Que o Senhor diz que cada um de nós deve carregar a nossa cruz, né? Não precisa carregar a cruz, não. Tudo isso eu te darei, ó o mundo, ó que lindo. Tudo isso eu te darei se você simplesmente se prostrar e me adorar. O Senhor disse, vai-te, Satanás. Vai, porque só a Ele, só a Deus adorará, só a Ele servirá. E os anjos chegaram e o serviram, porque ele disse não. Amém? O não, sempre após o não vem promoção. E nós somos muito mais abençoados, nós crescemos muito mais no não do que no sim. O mundo não era digno deles. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Você sabe disso? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Por isso que a vida tem que ter propósito, gente. Quero dizer a você que o único propósito da sua vida não é acumular riqueza. E não é essa coisa simplesmente levanto, vou trabalhar, como, bebo, pão, levanto, trabalhar. Não, tem algo mais. Tem algo maior do que isso. E nós somos luz para iluminar. Nós somos sal para salgar. Nós somos bênção para abençoar. Nós somos bênção para abençoar. Essa corrente. Ontem eu estava mostrando ao pessoal da comunidade ali, que eu tenho um pastor na igreja, que hoje ele é pastor da igreja, mas ele conheceu a igreja num trabalho chamado Sopão. Ele morava 7 pessoas num barraco. 7 pessoas num barraco, no mesmo barraco. A família, a palavra entrou e a sede de mudança foi tão grande, que eles caminhavam 1 hora para vir à igreja. É o que eu digo, né? Quando uma pessoa quer vencer, não tem dificuldade. Eles caminhavam 1 hora a passos largos, acelerado, para estar na igreja. 1 hora para vir, 1 hora para voltar. Certo? Tinha dia que eles vinham 3 cultos. Isso significa que era 6 horas caminhando. Vontade, vencer. Vontade, dar a volta por cima. Hoje, aliás, ele e o irmão dele são pastores da igreja,
tem 2 pastores na igreja, a mãe dele é obreira na igreja, hoje tem uma bela casa, anda num bom carro. Amanhã, se estiver aqui, eu mostro quem é. Estão aí, são obreiros da igreja. Hoje ela é uma presbítera na igreja. Mas vieram de Rondônia, estava aí nessa situação lamentável, mas a sede, a vontade de vencer era tão grande que não media esforços. Imagina, teve dia de vir em 3 cultos no dia, 6 horas de caminhada. Deus está vendo. Deus está vendo o esforço. Mudou? Mudou. E hoje, o que está fazendo? Está ajudando a abençoar a vida de outros. Ajudar a cuidar de outros. E vão passando a corrente. Então, olha que bacana. Eu pude mostrar para eles e testemunhar a eles essa história. Porque essa história é a história de muitos hoje. A nossa história, o nosso passado é a história de muitos, é a realidade de muitos hoje. E é isso, e tudo com um único propósito, levar todos a Cristo. Só tem um propósito na vida. Se errar o alvo, né? Por isso que a Bíblia fala, você sabe qual é o significado de pecado ou não? Errar o alvo. Errar o alvo. Um dos significados de pecado é errar o alvo. Quando você peca, você errou o alvo. Você já está fora do alvo. Vamos lá. Pela fé, Moisés, já adulto, diga comigo, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar, diga comigo, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Porque o Egito trazia os seus prazeres? Trazia. Através do pecado. O que ele escolheu? Ele escolheu, prefiro ser maltratado com o povo de Deus aqui. Ó. Porque a Bíblia diz que ele olhava o invisível. Ele estava de olho lá na frente. Isso é fé, não é só olhar o hoje. Não é só olhar o agora. Porque o que tem preparado para nós é muito superior. Mas tem um propósito aqui. Tem um propósito. Somos luz, somos sal, somos um José. Quando Deus coloca para governar, porque tem um propósito. Quando Deus coloca numa posição de honra, é porque tem um propósito. Às vezes até aquele cativeiro tem um propósito. Zaqueu, olha que coisa incrível, né? Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, detestado pelos judeus. Quando Jesus está vindo, está passando e a multidão acompanhando, Zaqueu era um homem de baixa estatura, mas ele teve sede de Jesus, ele ouviu falar de Jesus e aquilo entrou dentro dele, tocou o coração dele e ele saiu, passou à frente, diga comigo, ele passou à frente da multidão, ele não ficou ali no meio, ele passou à frente da multidão, correu, subiu numa árvore porque ele só queria ver Jesus passar. Você vê que parecia que Zaqueu era um desconhecido para Jesus, né? Jesus olhou, disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém dormir na tua casa. Todo mundo achou um absurdo. Onde já se viu? Ridículo. Esse cara vai dormir na casa desse cobrador de impostos, desse publicano, desse homem miserável? Sim. Você vê que o Senhor sabia do coração de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele naquela noite, ele vira para Jesus e disse assim: Senhor, Zaqueu era ganancioso, Zaqueu era avarento, Zaqueu lesava pessoas por causa de riqueza. E naquela noite ele vira sem que Jesus mande ele fazer nada.
simplesmente ouvindo a palavra do Senhor, simplesmente por isso que você tem que ouvir a palavra. Ninguém precisa mandar você fazer nada, ou deixar de fazer alguma coisa. Se você ouvir a palavra, acabou, palavra. Se a palavra não convencer, quem vai convencer? Aí aquele homem vira para Jesus e disse assim: Senhor, eu estou vendendo metade dos meus bens e vou doar aos pobres. E se alguém eu lesei, defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. O Senhor disse assim: hoje houve salvação nessa casa. E aqueles que estavam lá dizendo que absurdo, não ouviram a mesma coisa. Mas Zaqueu, você vê o coração, não importa o que a pessoa fez, não importa os erros da pessoa. Quando uma pessoa realmente deixa Cristo entrar e há uma mudança dentro dela, você vê que às vezes tem gente que pode, como no tempo do Senhor, né? Tinha os sacerdotes que foram nascer e crescer no templo e perderam a salvação. Mas Zaqueu, que era um pecador, um cobrador de impostos, o Senhor disse: hoje houve salvação nessa casa. A palavra entrou. O que Zaqueu fez? Disse não à avareza dele. Disse não à ganância dele. Disse não àquela mentalidade que vinha há anos. Porque nós precisamos dizer não para a nossa mente, nós precisamos dizer não para os nossos costumes, para o pecado, dizer não para as nossas emoções, que muitas vezes, né, dominam. Nós precisamos aprender não para um sistema corrupto. Dizer não para a nossa carne, a carne está gritando. Dizer não para as propostas do diabo, que nós sabemos que é errado. Tudo isso eu te darei. É seu. É só você prostrar e me adorar. Precisamos dizer não. E todos esses, com esse não, foram altamente recompensados. Houve recompensas extraordinárias no não. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Eles estavam no mundo, mas o mundo não era digno deles. E todos visando uma glória maior. Amém, pessoal? Quem está entendendo, por favor? Desculpa, às vezes tem gente que pode pensar assim: você está fora da realidade do mundo. Será? Pode estar. Mas está dentro aqui. Nunca se esqueça que os céus e a terra vão passar. Mas o que está escrito aqui não. O que está aqui, até o que Deus criou vai passar. Mas as suas palavras não. E uma coisa é certa. Nós estamos vendo pessoas que foram altamente honradas, prosperadas, exaltadas. E homens que vão voltar com o Senhor para governar. Homens que governarão com o Senhor. Próximo, por favor. Diga comigo: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E aí você precisa discernir. O que você pode fazer? Querido, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa, é permitido. Mas eu tenho livre-arbítrio, que coisa linda. Minha liberdade para dizer não. Não vou fazer. A minha fé para dizer não faça. Não ceda. Não ceda ao mundo, não ceda ao sistema, não ceda à carne, não ceda às suas vontades. Vem cá, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, será que aquela primeira oferta do diabo, transforma essa pedra em pão? Ele estava em carne, você lembra disso, né? Mas é Jesus. Não, querido, que Jesus, ele sangrou. Se ele não tivesse em carne, ele não tinha sangrado, ele sangrou. Ele suou gotas de sangue de aflição.
Antes de passar pela cruz, se você nunca viu, a aflição dele foi tão grande, que ele fez tanta força de aflição que ele suou, ele transpirou gotas de sangue que arrebentou glândulas. Se ele não estivesse em carne, ele não sangrava, ele não suava, não transpirava sangue. Cravou a coroa de espinho, furou as suas mãos, não tinha sangrado. Ele não teria gritado. Ele não teria dito, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Estava em carne. E venceu. Submeteu à vontade de Deus. A Bíblia diz que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Obedeceu até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Por isso. Porque disse não. E nós somos cristãos por quê? Sede imitadores de Cristo. E Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Passa, por favor. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos... O que é o mundo hoje? Cada um busca só o seu bem. Isso não é servir. Nós buscamos o bem do outro. Se você não acompanhou aquela mensagem que eu trouxe segunda-feira retrasado, vai para depois, medita Gênesis 24, que você vai ver, aliás, o espírito de Rebeca deve nos dominar. A Bíblia diz que quem quer ser grande, que seja servo. Rebeca, quando Abraão mandou, e quando Deus, por quê? Porque, não sei se você sabe que Abraão, toda a história de Abraão, de Isaac, traz para Jesus. Abraão está na figura de Deus, Isaac está na figura de Jesus. Isaac não foi oferecido em sacrifício? Foi oferecido em sacrifício. O servo na figura do Espírito Santo, e Rebeca na figura da noiva, a igreja, que somos nós. E quando Abraão fez o servo fazer uma promessa a ele, vai lá buscar uma mulher para o meu filho na terra, lá no meio dos meus parentes. Aconteça o que acontecer, não deixe meu filho voltar. E aí ele foi, carregado de 10 camelos carregados de presentes. Ouro, pedras preciosas, presente tudo quanto é natureza, só coisas, riqueza. 10 camelos. O servo saiu com a missão de buscar, diga comigo, de buscar a noiva. Aí chega lá, ele não sabe o que ele vai fazer, né? O servo diz assim, Senhor, que eu seja bem sucedido nessa missão. Senhor, a moça que aparecer aqui, e eu disser a ela, me dê um pouco da água do seu cântaro, e ela me servir, e ela dizer, eu dou os seus camelos também, essa é a mulher que o Senhor vai escolher. Aparece Rebeca. Ele disse, moça, me sirva um pouco da água do seu cântaro. Pois não? Ela não sabia quem era aquele homem. Ela não sabia quem era aquele homem. Aí ela vem com o espírito de serva e diz assim, darei aos seus camelos também. Sabe quanto bebe um camelo de água? 100 litros, aproximadamente. Quantos camelos eram? Quantos litros são? 1000 litros para uma mulher arrancar de um poço? 1000 litros para uma mulher arrancar do poço? Se o teu espírito não mudar com isso,
não vai mudar nunca mais. Aquela escolha de servir, aquele ato de serva, estava mudando completamente a história e o destino dela, o futuro dela. Porque ali, naquele ato de servir, ela estava sendo escolhida para ser a esposa do filho de Abraão. E aqueles camelos estavam carregados de presentes para ela e para a família dela. Tanto é que ela terminou de servir. Primeira coisa que aquele homem fez foi colocar uma argola de ouro no nariz dela, uma pulseira, outra pulseira, tudo de ouro nela. E diz: filha, quem é seu pai? Leva na casa de seu pai. E aqueles camelos estavam carregados de riqueza, de presente para ela. E se ela tivesse dito assim: moça, me dá um pouco da água do seu cântaro? Se vira. Você é um homem, né? Grande, forte, desse aos pulos. Não, ela não fez só o que foi pedido. Ela foi além. Ela foi além. Só que ali estava a recompensa para ela. Ali naquele ato de servir, ela estava sendo escolhida. Quem está entendendo, por favor? Quem imaginava ali, aqueles camelos estavam carregados. Não era só, por favor, não era só o que estava no camelo. Ela estava sendo, tanto é que você lê lá, você vai ver o servo dizendo assim, para o pai dela: olha, eu vim com uma missão, assim, 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 assim. Deus tornou o meu senhor, que é Abraão, extremamente rico, e ele é o herdeiro de Abraão. Estou buscando ela para ser esposa do herdeiro. E aí, vamos lá. Abraão é a figura de Deus. Isaac, o Senhor Jesus. O servo, o Espírito Santo. O Espírito Santo está buscando uma noiva para o Senhor Jesus. A igreja não é a noiva? Sim ou não? Mas a igreja tem que servir. A noiva tem que servir. Ela foi escolhida porque havia um espírito de servo nela. Dai-me água para beber do seu cântaro. Sim, Senhor, pois não, e darei também aos seus camelos. Aos 10 camelos. Será que foi fácil para aquela mulher tirar 1000 litros de água para 10 camelos? De um poço? Não era poço eletrônico, não. Parou para pensar? Poço é poço, acabou. A água está lá, tem que tirar a água de lá, do poço. Ainda que fosse, sei lá como era o sistema, né? Mas ainda que fosse daquele poço que a gente conheceu, quem conheceu o poço? Não é? Não é? Lembra disso? Quem já tirou a água do poço? Então. Só que nós estamos falando, cada camelo que chegou de viagem, bebe de 100 até mais. Vou tirar para os 10. Você vê que o teste foi ousado também, só que ela estava de prontidão. Espírito de serva. E ali ela foi escolhida. Ali o futuro dela estava sendo alterado. Você entendeu? A história dela, o futuro dela estava sendo alterado. Ela estava sendo levada para ser a noiva do filho de Abraão, como a igreja é a noiva do Filho de Deus. Só que a noiva tem que servir. Liberalidade. Servir com prazer. Porque a recompensa, ali foi o princípio da recompensa. Aqueles camelos estavam carregados de presente para ela e para a família dela. Só que o grande mesmo estava lá. Ela estava se tornando
não só a esposa de um homem riquíssimo, mas fazendo parte de uma história que mudaria o mundo. Ela faz parte da história, porque ela veio e se transformou na mãe de Jacó. De Jacó, as 12 tribos. Das 12 tribos, Jesus está aqui. Daqui, olha, coisa linda conosco, ó. Começou lá. Ela foi escolhida para tudo isso. Forte, não é? Sim ou não? Talvez veio dentro dela aquele pensamento assim: ah não, cansada, trabalhoso demais. Mas ela disse não. A preguiça, não. Deve ter dito não a uma série de coisas, né? Que aquilo ali deve ter sido trabalhoso. E assim por diante. Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito, segura no seu coração e fecha os seus olhos. Com seus olhos fechados, tem uma mensagem forte demais para nós aqui. José disse não àquele prazer sexual momentâneo. Ele não podia ter dito assim: ah, Deus vai entender. Deixa eu satisfazer essa mulher aqui. Foi fácil para ele? Não, não foi. Sabe por que não foi? José estava ali perto da casa dos 30 anos, 20 e poucos anos. Imagina, no vigor. Era uma mulher rica. Certamente tinha sua beleza e uma posição elevada. Talvez uma oferta assim tão tentadora. Ele corria o risco de perder o emprego? Corria. Mas ele não pensou nisso. Se eu não ceder essa mulher, eu posso ser mandado embora. Não, eu não vou ceder. Eu não vou fazer isso com meu Deus e com meu Senhor. Daniel poderia ter comido e bebido das comidas da Babilônia? Poderia. Mas ele sabia que ia contaminá-lo. Que o rei bebia e comia. Sabe o que a Bíblia diz? Quer comais, quer bebais. Coloca esse versículo aqui para mim. Faça para a glória de Deus. Olha aqui, por favor. Assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, diga comigo, façam tudo para a glória de Deus. Então diga sempre assim: o que eu vou fazer agora é para a glória de Deus? Glorifica a Deus? Não. Então não faço. Você pode comer, você pode beber o que você quiser. Mas cuidado que o que você vai comer, o que você vai beber, se não for para a glória de Deus, se for para te contaminar. Você está esperando promoção. Nós estamos esperando promoção. Talvez tenha muita gente que diz assim nesse momento: bispo, tudo isso que o senhor está falando é muito radical.
você tem a sua liberdade. Mas quem quer bênçãos radicais, precisa de uma obediência radical. Será que a posição de José, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jesus, a obediência de Jesus foi até a morte e morte de cruz, não foi radical? A obediência desses homens não foi radical? Não foram? Responda você. E aí se você diz assim, isso é coisa do passado. Querido, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O mundo mudou muito, mas a palavra não. Por isso que o mundo está sendo punido, altamente punido. E você pode ter certeza que é só o começo. Que esse é o princípio de dores. Por isso que nós precisamos nos voltar para Deus. Estar escondidos no Senhor. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. E que sejamos esses dos quais o Senhor tem orgulho de dizer que é o nosso Deus. Que Deus possa olhar para você e dizer, querido, como eu tenho orgulho de você. Querida, eu sei que muitas vezes o não que você diz te traz dor. Mas uma dor momentânea. E eu quero dizer a você que eu tenho orgulho de dizer que eu sou o seu Deus. Eu tenho orgulho de dizer que você é minha serva, meu servo. Puxa vida. Que preço. Quanto vale isso? Deus ter orgulho de você. E dizer de repente até mais. Dizer, querido, você está no mundo, mas o mundo não é digno de você. Você está num outro nível. O teu padrão está acima da média. O padrão de Deus é alto, gente. O padrão de Deus é alto. E Deus trabalha para nos levar e nos elevar a esse alto padrão. Diga não aquele prazer momentâneo. Diga não àquela mentira. Diga não à sua carne, às suas emoções. Diga não ao ilícito. Diga não às suas emoções, porque as emoções gritam dentro de nós. Diga não ao mundo. Diga não às ofertas que o diabo tem feito a você. Diga não ao cigarro, diga não à bebida, diga não às drogas. Diga não ao sexo ilícito. Diga não à corrupção. Diga não. Diga não. E você vai para um outro nível. Deus quer te promover. Seja a Rebeca. Sirva. Deus está buscando uma noiva. Deus está buscando uma noiva. Deus está buscando uma noiva. E essa noiva será altamente recompensada. Essa noiva vai trazer bênçãos para a sua família, riquezas imensuráveis para a sua família, e vai fazer parte de um grande propósito. O Espírito Santo está buscando uma noiva. Seja você essa noiva. O Espírito Santo está buscando uma virgem. Seja você essa virgem. E quando eu digo virgem, eu estou dizendo de pureza. Seja esse puro, num mundo corrupto, de contaminação.
Está chegando o tempo em que as nossas lágrimas serão enxugadas. Será colocado um ponto final na nossa dor. Está chegando o tempo. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida. Seja um só com Deus. Imagine você um só com Deus, que coisa linda. Toda a glória dele na tua vida, no teu corpo. Toda a glória, todo o poder dele na tua vida, no teu corpo. Seja um só com Deus, que coisa linda. Vamos ambicionar, vamos desejar isso. Ser um só com Deus. Eu quero ser um só com o Senhor. Eu quero ser um só. O Espírito Santo, eu quero que o meu corpo seja templo do Senhor. Aleluia. Fala com o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu quero ser cheio da tua unção. Eu quero ser cheio da tua glória, Espírito Santo. Eu quero me tornar um só com meu Deus, Espírito Santo. Eu quero que o meu corpo seja um só com o Senhor. Eu quero que o meu corpo seja templo do Espírito Santo. Eu quero. Diga a Ele, diga: Espírito Santo, eu preciso, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo, que eu quero dizer não àquilo que eu preciso dizer não. Eu quero a tua glória na minha vida. Eu quero, meu Deus, a tua unção sobre a minha vida. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo que não vai ter mais dor, que não vai ter mais tristeza, que não terá mais aflição, desespero, humilhação, doença, miséria, fracasso. Está chegando esse tempo. Então diga a Deus: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu tenho sede do Senhor. Eu preciso do Senhor. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo. Abre a tua boca e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu quero ser um só com meu Deus. Eu quero ser um só com meu Senhor. Ó, Espírito Santo, eu quero ser a Rebeca. Eu quero ser a Rebeca de hoje. Eu quero ser a Rebeca dos dias atuais. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, toca essa pessoa, toca cada um, Espírito Santo, enche ela com a tua unção, enche ela com o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, glorifique a Deus com a tua boca, e diga: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, Senhor, eu preciso do Senhor. Seja cheio, Rebachuri canta, Labachuri anda, Labachuri canta, Laias, Sirianda, Labachuri canta, Laias. Oh, Espírito Santo, queima da cabeça aos pés, enche essa pessoa, Espírito Santo. Faça hoje na vida dela uma grande obra. Faça, Espírito Santo. Receba a presença dEle. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja batizado do Espírito Santo. Você que há muito tempo não fala em línguas, receba o renovo do Espírito Santo hoje. Receba essa unção sobre a tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus, seja queimado da cabeça aos pés. Que o Espírito Santo tome a tua vida. Que Ele te encha de glória. Que Ele te encha de poder. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba esse fogo. Receba essa unção. Receba esse poder. Receba em nome do Senhor Jesus. E se te faltar palavras, então diga a Deus: Senhor, eu te dou glórias, eu te dou glórias, 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 eu te dou aleluia, Senhor, eu te louvo com a minha boca, eu te louvo com meus lábios, Senhor. Oh meu Deus, eu quero dizer que eu preciso do Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Queima essa pessoa com o teu fogo. Queima com a tua unção, Senhor. Traz um renovo à tua igreja. Faz desse homem, dessa mulher um separado do Senhor. Faça dele, Senhor. Tem Rebecas aqui hoje, Senhor. Tem Rebecas aqui hoje, Senhor. Tem Rebecas aqui hoje. Rebecas para te servir, Senhor. Tem aqui a noiva. Abençoa, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja. Receba a presença de Deus na tua vida. Deixa o Espírito Santo fazer um só. Te fazer um só com Deus. Deixa o Espírito Santo te fazer um só com o Senhor. Você pode. Você pode. Deixa o Espírito Santo fazer de você a luz, o sal, a luz que ilumina. Aleluia, aleluia. Está chegando esse momento, gente.
Está chegando esse momento, está chegando esse momento. Diga a Deus que você o ama. Diga: Senhor, eu te amo, eu preciso do Senhor, eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero comunhão profunda, eu quero ser um só com o Senhor. Eu quero, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba essa glória. Isso, receba. Receba. Aleluia. Não vai ter mais para você. É tempo de restauração. É tempo de restituição. E Deus te preparando para algo maior, muito superior. Aleluia. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Espírito Santo, toma nossas vidas. Mente, coração, corpo, alma e espírito, Senhor. Corpo, alma e espírito. Aleluia. Aleluia. Seja uma Rebeca. E que hoje você saia daqui. Todo não que você disser é para sua promoção. Deus tem algo glorioso com você. Esteja no mundo, mas que o Senhor possa olhar e dizer: olha, assim como alguns que passaram por aqui, o mundo não é digno de você. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou o seu Deus. Seja a Rebeca noiva, a noiva que serve. Sirva de todo o teu coração. Sirva com toda a tua alma. Sirva. Vai além. Não é só os 10 camelos que estão preparados para você. É a sua história. É o seu futuro. Tudo isso muda. Você está sendo chamado para ser a noiva de Cristo. Que coisa linda. Nós precisamos dizer não a muitas coisas, para que Deus diga sim a nós em muitas outras. Entende? Nós dizemos não para muitas coisas e Deus vai dizer sim para nós em coisas maiores. Levante aos céus o teu propósito. E se alguém porventura não tiver o propósito, pode pedir aos obreiros: ó meu santo e poderoso Deus, está ali nas mãos dela, Senhor, tudo que ela tem apresentado ao Senhor, que precisa ser restaurado. Eu não sei, Senhor, o que precisa ser restaurado, mas mais uma vez eu faço das palavras do que está escrito em Jó 1. Levanta um muro ao redor do teu povo, da família, dos bens. Fortalece o teu povo espiritualmente. Senhor, nada tem sentido se o Senhor não estiver. Aonde não, as minhas palavras não chegaram, que chegue as do Senhor. E que ela entenda que tem um propósito muito maior do que simplesmente aquilo que talvez hoje ela busque. É maior do que isso, muito maior. Restaura, Senhor. Restaura o espiritual, restaura a comunhão,
restaura as forças, restaura a alegria, restaura a família, restaura o casamento, restaura, Senhor, restaura o sentimental, restaura o emocional, restaura, Senhor, tudo que hoje é só ruínas na vida dela, que seja totalmente restaurado. Levanta, Senhor, abençoe, e que a Tua glória resplandeça sobre a vida de cada homem, cada mulher que aqui está, Senhor. Eu concordo com as vitórias de cada um, eu ligo, eu profetizo, eu determino as vitórias de cada um aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus, em nome do Senhor Jesus. Que seja um novo tempo, tempo de restauração, tempo de restituição na vida de cada um de vocês. Diga, nós cremos, tomamos posse, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus bem forte. As portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Eu estava dizendo, aonde tem isso aqui na terra? Aonde tem? De jaspe. Amém. Amém, 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 amém. O que tem preparado para nós é muito superior àquilo que nós conhecemos, graças a Deus. Amém?